Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. 55 dias da guerra do Wambo, a crueldade do regime de Luanda. Isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem, que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, 55 dias de guerra do Wambo, a crueldade do regime de Luanda, por Lourenço Antônio, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, vamos lá ouvir a reportagem, ok? Na sequência dos acontecimentos de Luanda, de 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 1992, em que foram mortos os negociadores da UNITA, Jeremias Chitunda, vice-presidente da UNITA, Adulis Mango Alicerces, secretário-geral da UNITA, Elias Salopeto Pena, chefe da delegação da UNITA na CCPM, Eliseu Chimbili, chefe dos serviços administrativos da UNITA, a cidade do Uambo, até então único símbolo de coabitação política, reserva de paz, onde ainda era possível a UNITA e o MPLA partilharem o mesmo espaço geográfico, foi sacudida pelo troar de canhões. Era a generalização do conflito que reiniciara em Luanda. O comandante Jorge Suquiza, na altura delegado provincial do interior e comandante da polícia, no Ambo, na sequência das ordens de Luanda, decidiu dar início à ofensiva que visava, a exemplo do que acontecera nas diversas regiões do país, a expulsar a UNITA no Ambo. A situação era sensível. Quisesse José Eduardo dos Santos e o seu MPLA manter a paz e estabilidade em Angola, pouparia o Uambo daquela guerra destruidora e devastadora. O Dr. Jonas Savimbi, co-signatário dos acordos de paz, que abandonara Luanda, em outubro de 1992, para escapar do atentado que estava a ser preparado contra a sua pessoa, encontrava-se no Uambo. Nessa cidade recebeu os dirigentes dos partidos políticos da oposição para uma conferência conjunta, que adotou uma posição comum em torno da crise pós-eleitoral e do clima que se vivia. Recebeu entidades ligadas à ONU e à administração americana. Designara os generais Demóstenes Chilingutila e Domingos Augusto Ouiu para trabalharem com Jorge Suquiza na manutenção da paz no Ambo. Jorge Suquiza, que garantira ao Dr. Jonas Savimbi que no Ambo não haveria guerra, mudou de posição quando recebeu a ordem de Ges que dizia: "Meu caro Suquiza, é urgente expulsar os bandidos da UNITA do Uambo, porque o Uambo é politicamente estratégico e militarmente decisivo." No sábado 9 de janeiro de 1993, Jorge Suquiza pôs em marcha a monstruosa máquina de guerra que se encontrava no Ambo, apunhalando pelas costas os generais Demóstenes Chilingutila e Domingos Augusto Leucão e designados pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi para as negociações com vista à manutenção da paz no Ambo. Foi um ataque traiçoeiro à responsabilidade de negociar. Como foi em Luanda, foi um ataque à amizade pessoal, foi um ataque traiçoeiro à palavra dada, considerou o Dr. Jonas Savimbi na mensagem à nação pela libertação do Uambo, transmitida pela Vurgan. Queima tudo era a ordem do comando das FAPLA aos operadores de tanques e pilotos de aviões do combate.
Ernesto Luanda, que fazia parte dos efetivos da guarda do Dr. Jonas Savimbi na Casa Branca, recorda que às 14 soaram os primeiros disparados de canhões de longo alcance, a partir dos quartéis contra a residência do Dr. Jonas Savimbi, cita na Rua 50. Aquela preparação artilheira era também cobertura à progressão dos tanques em direção à casa do MV, lembra Ernesto Luanda. Na reação da guarda presidencial, alguns tanques ficaram carbonizados e os outros com a infantaria retrocederam para as suas linhas iniciais com muito sofrimento. Na mesma tarde, alguns minutos depois do início dos combates, registou-se a primeira intervenção da Força Aérea, que tinha objetivo bem definido: a destruição da Casa Branca. A residência oficial do Dr. Savimbi ficou em escombros, como se apresenta ainda hoje, nas primeiras horas dos confrontos. A destruição da residência do Dr. Savimbi foi para a UNITA declaração de guerra, a qual, em legítima defesa, as falas que se encontravam em aquartelamento no Bindo tiveram de responder a todo o custo. Conseguimos conter a ofensiva do inimigo naquela tarde com os comandos que mostraram o que tinham aprendido e fizeram muito bom trabalho, diz Ernesto Luanda, que depois passou a comandar o 9º Batalhão Regular, chamado a intervir no Teatro do Uambo. No segundo dia, informa Ernesto Luanda, os combates retomaram muito cedo. Desde o primeiro dia fiquei a controlar aquela zona do bairro dos Ministros, fazendo frente ao Palácio do Governo e aos quartéis, relata Ernesto Luanda. O ex-comandante do 9º Batalhão conta que no início dos combates tiveram algumas dificuldades, decorrentes da surpresa e do facto de as forças da UNITA não terem dominado bem a cidade. Nos primeiros 6 dias enfrentamos alguns problemas. As nossas forças precisavam ser reagrupadas e a guerra urbana não fazia parte da experiência de muitos dos nossos efetivos, reporta Anda. Tivemos que nos adaptar à nova realidade de guerra, equipando os infantes não apenas com armas e munições, mas também com instrumentos para abrir canais de comunicação e linhas de progressão, acrescenta. O controlo do aeroporto Albano Machado e a destruição do principal paiol de material de guerra pela certeira artilharia das FALA constituíram o primeiro revés das tropas de Luanda, e teve grande influência no desfecho da Guerra dos 55 Dias. Com a cidade do Uambo envolvida em guerra, 2 meses depois dos massacres de Luanda, o sonho de paz e reconciliação estava profundamente abalado. As populações do Uambo passaram a experimentar, uma vez mais, os medos de 1976, quando, a 8 de fevereiro, o exército cubano tomou a cidade, obrigando a UNITA ao recuo para as matas. Temendo o pior, alguns populares abandonaram suas casas em busca de lugares seguros na periferia. Os mais corajosos e talvez sem alternativa, também, permaneceram em suas casas, abrigando-se e protegendo-se dos projéteis, de obuses da artilharia e das bombas de aviação militar governamental que passou a ter todo o Uambo como alvo militar a destruir. A situação era de guerra e, como tal, novos factos associaram-se ao ambiente. A desordem e pilhagem de casas comerciais e armazéns entraram em cena. O cenário era de caos que se tornou, aos poucos, desolador. A cidade passou a ser mais dominada por militares das FALA de um lado e das FAPLA do outro. Sem tardar instalou-se a crise de falta de produtos alimentares na cidade. Vantajosa era a situação da UNITA, que controlava todos os municípios e as populações onde havia produtos cultivados. Nos primeiros dias da Guerra do Uambo, as FAPLA detinham alguma superioridade, sobretudo material e técnica, decorrente do facto de ter sido a cidade, base do comando da região militar centro. A estrutura do EMG das FALA, que encontrava virada para aquartelamento e desmobilização, teve que se remobilizou às pressas para responder ao imperativo de sobrevivência da UNITA e das populações do Uambo. Não sei dizer como, mas aos poucos, o poder de fogo das FALA aumentou e a sorte das armas começou a ficar do lado da UNITA, talvez porque as almas dos mártires sacrificados em Luanda quisessem um destino airoso para a UNITA e para o povo angolano.
Na sua reação, as FALA empurram os tanques de guerra para as suas posições de origem e consolidam o seu domínio no aeroporto, numa parte da cidade alta, e tiveram como linha de progressão para os quartéis, os bairros de Aviação, Santo Antônio, Pica-Pau, Rua do Comércio e Calumanda para o Palácio do Governo Provincial e Delegação do Ministério do Interior. O maior avanço que os efetivos do general Suquiza conseguiram lograr na sua ofensiva contra as posições da UNITA na cidade foi terem chegado à zona do Bispado com tanques de guerra. Daí em diante a situação veio a tornar-se cada vez mais desastrosa para as forças governamentais, que ficam confinadas a uma zona sem abastecimento logístico e consequentemente sem força moral para levar avante a iniciativa de expulsar a UNITA da segunda maior cidade do país. Catombela e Luanda, pontos de origem das ordens operacionais e de eventuais apoios ou socorros, ficavam a centenas de quilómetros. No corredor do caminho de ferro de Benguela, CFB, do Uambo, Benguela, todos os municípios estavam sob influência da UNITA. Na linha Uambo-Lubito, o controlo da UNITA ia até Balombo. A vasta extensão territorial sob vigilância da UNITA tornava complicada qualquer tentativa de reforço aos efetivos governamentais em situação de desespero no Uambo. Mas essa realidade factual não foi observada por Luanda, que, obcecada, decidiu partir para a guerra no Uambo, não se importando com os custos financeiros, materiais e humanos que tal estúpida decisão viria a acarretar. Nem mesmo a ideia de preservar a paz no Uambo, onde se encontrava um dos co-signatários dos acordos de paz de Bicesse, lhes ocorreu. Das tentativas de reforço empreendidas pela direção militar do MPLA, apenas uma de uma companhia de antimotins aerotransportada conseguiu chegar ao Uambo, mas não reverteu a situação. Houve uma tentativa de levar abastecimento alimentar e logística por meio de lançamento de paraquedas que se revelou infrutífera. Em total e completo desespero, Luanda decretou Uambo como uma zona de guerra e descarregou sobre a cidade e arredores toda a sua fúria, considerando as populações locais inimigas por apoiarem a UNITA. Os dias tornam-se nebulosos. A aviação de combate fazia incursões diárias consecutivas sobre a cidade, deixando bombas de pesado calibre, poucas vezes certeiras em alvos propriamente militares. Na maior parte de vezes, as bombas de aviões de combate caíam sobre zonas residenciais. Em todos os bairros da cidade, residenciais inteiras foram deitadas abaixo e abertas profundas crateras, deixando enlutadas numerosas famílias. O pior desses bombardeamentos, que enlutou cada vez mais a cidade e revelou o cúmulo da crueldade do regime de Luanda, ocorreu no mercado do Quênia, arredores da missão católica do Quênia, que exterminou todos os feirantes que se encontravam a comercializar produtos naquela tarde de uma aparente acalmia. Foi terrível. No transcurso dos meses de janeiro e de fevereiro, houve vezes que a situação parecia sugerir algum equilíbrio de forças no teatro do Uambo, mas era a ASFALA que mais a balança pendia a favorecer, devido a fatores objetivos. Vastidão do território controlado pela UNITA, nas províncias do Uambo, Bié, Huila, Benguela, Cuando Cubango e Kwanza Sul, de onde era impensável organizar qualquer operação de reforço às forças governamentais. A extensa linha logística que separava a cidade do Uambo aos pontos de origem de abastecimento logístico em Benguela e Luanda era outro fator concreto que tornava difícil qualquer intenção de alavancar o esforço das forças governamentais na cidade do Uambo. Esses fatores, associados ao desgaste material e humano que era irreversível, tiveram implicações no estado moral das forças comandadas por Jorge Suquiza, que começavam a registrar problemas de desentendimento entre si. Com o avanço imparável das linhas de progressão das FALA para pontos nevrálgicos da cidade, tal como o palácio e edifícios ministeriais, a situação passou a ficar cada vez mais complicada para as forças governamentais, que passaram a ter como zonas de refúgio o Instituto Veterinário de Angola, IVA.
Perante a superioridade das falas e o acentuado desgaste das forças governamentais, estas não podiam ter outra alternativa que não fosse recuar, deixando para trás a cidade do Huambo, com saldo de numerosos mortos e feridos abandonados. Quem visitou, como eu, no dia 6 de março de 1993, o reduto das FAPL, facilmente concluiu a inutilidade da guerra, fossem quais fossem os argumentos dos seus promotores e por mais sublimes que fossem os interesses em causa. O cenário encontrado nas instalações da delegação do Ministério do Interior e arredores, nos quartéis, no IVA e nas zonas circunvizinhas do Palácio e nos bairros, criminaliza inequivocamente José Eduardo dos Santos e a sua clique do MPLA pela guerra pós-eleitoral de 1992 e 93. Minha homenagem aos técnicos de saúde e às organizações humanitárias e às comissões diocesanas da Igreja Católica pelo trabalho prestado à recuperação de vidas. Hoje, quem fala em nome das numerosas vidas sacrificadas na troca de tiros e nos bombardeamentos indiscriminados ocorridos durante os 55 dias da guerra do Huambo. Alguém sabe dos nomes de homens, mulheres e crianças abandonadas no IVA? Guerra, nunca mais em Angola. Coronel na Reforma. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?